Graça e paz, amados. É com grande alegria e satisfação que estamos aqui de volta para mais uma reflexão em Momentos na Eternidade, onde estaremos meditando em Mateus capítulo 9, versículo 29, e tendo como tema, olhando para o que não se pode ver. Em Mateus 9, 29, está escrito assim: Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Amados, creio veemente no poder de Deus, no poder de sua palavra, que até hoje reina e eternamente reinará. Em Salmo 162, 11, está escrito assim: Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Em Mateus 28, 18, está escrito assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amados, respaldado nas Escrituras, creio nos milagres de Deus ainda nos dias de hoje, pois se sua palavra é eterna e nunca mudará, não seria coerente que hoje ela não fizesse com eficácia o que fizera outrora, em gerações passadas. Jesus declara que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sendo desta forma, como não haveria milagres acontecendo se Ele está conosco todos os dias? Veja o que está escrito em Mateus 5,18. Diz assim, Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos serão chamados grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amados, nós sabemos que uma das coisas que sentenciou Cristo à morte foi a prática de milagres que ele exercia em todo o tempo, em todo o decorrer do seu ministério. E hoje, nós sabemos que muitos não creem nesses milagres, não creem no sobrenatural. Porém, contudo, para aqueles que creem e ensinam e praticam esta crença, com certeza eles serão chamados grandes no reino dos céus, enquanto que aqueles que não creem, mas ensinam desta forma, serão chamados pequenos no reino dos céus. Então, cabe a nós, amados, desfrutarmos de todo o poder de Deus em nossas vidas, para que então possamos fazer com êxito a carreira que nos foi proposta. Em Hebreus 13:8, a palavra de Deus ela é bem clara, dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sendo assim, amados, continua a fazer as mesmas coisas também, como fizera no passado. Tudo depende se nós cremos ou não. Porém, quero aqui comentar este versículo em relação às coisas espirituais. Pois só veremos a glória de Deus se antes crermos que a veremos.
Só veremos a Deus em sua plenitude e literalmente um dia nos céus, se antes crermos neste fato. Em João 11:40, está escrito assim: Disse-lhe Jesus: Não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Desta forma, amados, nós precisamos crer para que possamos então ver a glória de Deus. Seguir em frente, olhando para essa glória, seguindo esta nuvem de glória. Só falamos com Deus hoje em oração e falaremos com Ele pessoalmente um dia. Se antes crermos que isto é e será possível. Se crermos que Ele existe, Romanos 8 diz: Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Compreendem, amados, o que estou tentando explanar por meio destes versículos? Por meio destes conselhos das Escrituras Sagradas? Assim como é necessário um ato sobrenatural de Deus para que os cegos enxerguem e os mudos falem, fisicamente, da mesma forma é necessário para que a humanidade venha a enxergar a Deus e as coisas concernentes a Ele e ao seu reino, para que possam dele e de seu reino falar a outros, propagando assim o seu evangelho. Para que as coisas que ainda não existem neste mundo seja em todos os âmbitos naturais, é necessário que creiamos primeiro nas coisas sobrenaturais, nas coisas espirituais. Em Romanos 4, 17 e 25, conta-se a história de Abraão, que mesmo sendo de muita idade e sabendo que não poderia ter filhos, ele não duvidou disto quando Deus declarou a ele que ele teria descendentes. E, desta forma, ao invés de duvidar, ele glorificava a Deus, combatendo esta dúvida em seu coração, mas acentuando a fé genuína de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que lhe prometeu. Da mesma forma, não é diferente hoje, amados. Se nós queremos ver o sobrenatural de Deus, nós precisamos também crer no sobrenatural de Deus. E para isso nós precisamos, em primeiro lugar, nos tornarmos espirituais. Até porque Deus é espírito, e se não o buscarmos em espírito, nunca o encontraremos e nunca a ele nos achegaremos. A palavra de Deus em João 4, 24, cita o diálogo que Jesus teve com a samaritana, onde eles estavam num poço, e ali ela questionou a ele vários assuntos, e ele deixou bem claro que Deus é espírito, e ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Da mesma forma, para que nós possamos buscar a Deus, nós precisamos nos tornar homens espirituais. O que estou querendo expressar é que para alterarmos as coisas naturais deste mundo, amados, é necessário que deixemos de ser naturais para nos tornarmos espirituais, andando e vivendo assim de acordo com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 12 ao 14, lá explica que só os espirituais discernem todas as coisas, e por ninguém são discernidos, porque os homens naturais só entendem das coisas naturais, e nada discernem espiritualmente. Desta forma, creiamos
e então veremos. Creiamos e então falemos. Creiamos e então ouçamos. Creiamos e então andemos. Creiamos e então vivamos e viveremos eternamente na presença do Autor da vida. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus, ela nos revela que a fé é o firme fundamento de tudo aquilo que nós não vemos, mas que cremos existir, mas que esperamos acontecer. Então, não há outro meio de buscarmos a Deus sem antes crermos que Ele existe e que Ele nos ouve e que Ele cuida de nós, que Ele atenta para cada detalhe de nossas vidas, que Ele, mais do que uma mãe, que mesmo que venha abandonar seu filho, Ele jamais nos abandonará. Em meio a tudo que estamos passando nestes momentos de pandemia, amados, a primeira coisa, a prioridade minha, sua, a prioridade nossa, a prioridade da humanidade seria em buscar a Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, para que então nós pudéssemos estar firmes e salvos nele, para a glória de Deus. Sendo assim, amados, se há em nós alguma dúvida, façamos como Abraão fez. Glorifiquemos a Deus, independente das dúvidas que atacam o nosso coração e a nossa mente, para que possamos, desta forma, em Deus, trazer à existência aquilo que não existe. Façamos como os discípulos, que pediram para que Jesus aumentasse a sua fé. Façamos como aquele pai, que tendo dúvidas se Jesus poderia ou não libertar o seu filho, ele disse para que Jesus o ajudasse na sua incredulidade. E desta forma, com certeza, Jesus nos ajudará, porque Ele ama a todos nós, Ele tem zelo por nós, e Ele quer que nós tenhamos um final feliz, um final na eternidade, habitando com Ele. Então, amados, que não deixemos dúvidas nenhuma fazer com que nós venhamos um dia a ver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Em João 15, em João 14, Ele diz para que nós não turbemos o nosso coração, que nós creiamos nele, creiamos em Jesus, creiamos em Deus, para que então possamos estar indo para um lugar onde Ele está esperando por cada um de nós. Amados, que o Senhor nos dê esse vigor, nos dê essa fé para seguirmos em frente, independente de tudo que ainda venha a ocorrer conosco. Que neste ano, mesmo por mais complicado possa vir a ser, nós estejamos firmes em Cristo, firmes na rocha, sabendo que nada nos tirará da presença dEle. E também, querendo Deus, estaremos aqui em breve com mais uma nova reflexão em Momentos na Eternidade, para a glória de Deus e edificação de nossas almas. Fica aqui o abraço do seu amigo, irmão e pastor Hélio Loyola, do Ministério Só em Cristo, a Vida.